Oi pessoal da TV Altiora, meu amigo Fábio Arcanjo, nossa audiência que também nos assiste pela internet, estamos aqui com mais um programa Dito e Feito e o nosso quadro sobre comportamento humano. E o tema que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre diversidade cultural, porque as pessoas não entendem a palavra diversidade, elas acham que diversidade é apenas para diversidade sexual e acham que diversidade significa obrigatoriamente envolver o público LGBT. Tudo bem, que todo local em que houver diversidade, que tiver um público LGBT, vai ter diversidade e vice-versa. Agora, nós temos que entender que diversidade é uma palavra muito ampla e quando a gente aplica a palavra diversidade ligada à questão cultural, ela se torna até mais ampla ainda. Porque diversidade cultural não significa que você vai ter uma cultura LGBT, não tem nada a ver, mas a cultura LGBT faz parte também da diversidade cultural. Ou seja, existem determinadas culturas ligadas ao público LGBT que representam diversidade cultural. Uma diversidade cultural é muito mais que isso. Então quando a gente vai trabalhar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é uma cidade que existe uma diversidade cultural. Existem várias pessoas diferentes na cidade, várias formas de agir, várias culturas organizacionais, várias culturas de povos que colonizaram aqui essa cidade, no caso o Brasil também. Existem as culturas das pessoas que estão chegando agora no país, a cultura das pessoas que moram aqui. Só que tem um problema, as pessoas acham que cultura é só aquilo que ela gosta. Então, o que eu gosto é uma coisa de cultura, é cultural, então eu gosto de MPB, e aí pra mim a música de MPB é cultura. E aí quando a gente pega e ouve funk, o funk não é cultura. Gente, tanto MPB quanto funk são culturas. Só que a gente pode considerar que o MPB é um tipo de cultura e o funk é outro tipo de cultura. Peraí, você já ouviu a música? Gente, vocês já traduziram uma ópera? Se vocês pegarem uma ópera e traduzir, vocês vão ficar surpresos, que a música é extremamente simples, não tem um conteúdo imenso. Mas é uma ópera, né? E a ópera era uma obra popular, ou seja, é uma cultura popular lá na Itália, na Europa. Hoje a gente tem isso como uma coisa clássica, erudita, mas a erudição ela se dá para estudar uma coisa antiga, mas não que na época quem ouvia a ópera eram pessoas eruditas, muito pelo contrário, eram pessoas do senso comum. E hoje a gente tem, por exemplo, o funk como uma manifestação cultural. Tudo bem, você pode discordar do conteúdo, pode não gostar da música, pode não gostar da forma como isso é reproduzido, mas felizmente ou infelizmente, isto é a cultura do nosso país. Também. Ou seja, cultura não é só aquilo que você considera como maravilhoso e do termo culto, né? Cultura é tudo aquilo que é produzido pela nossa sociedade. Tem coisas que vão ficar e tem coisas que vão acabar. Por exemplo, MPB é algo que aconteceu no passado, no movimento, e que hoje ainda existe MPB. O funk é algo que está acontecendo mais recente, mas pode ser que no futuro exista ou não. O forró é algo que sempre existiu e eu acredito que sempre vai existir, né, com maior ou menor intensidade de acesso da mídia. Porque também a gente não pode confundir diversidade cultural com a diversidade cultural que a mídia mostra. Então, por exemplo, quando a gente vai às vezes para a periferia, e o pessoal fala, vou levar cultura para a periferia, tem que entender bem o que significa esse termo. Que cultura que você está dizendo que vai levar e para onde? Quando eu vou levar cultura para o interior, que cultura que você vai levar e para onde? A gente fala normalmente, vou levar uma cultura para algum lugar, é que eu vou pegar os hábitos, os conhecimentos, o conteúdo ideológico de um local e expor em outro. A ideia é fazer um intercâmbio. Algumas pessoas são meio fechadas. E aí elas acham que a cultura tem que ser imposta. Do tipo, nós vamos obrigar as pessoas a ter determinada cultura. E isso não funciona. Agora, o que é importante que vocês entendam é que quando eu falo diversidade cultural, eu estou falando de diversas formas de produzir cultura dentro do nosso espaço, da nossa sociedade. Então, por exemplo, na cidade de Bragança Paulista, existe uma produção cultural. Existem hábitos, costumes, e isso faz parte da cultura da nossa cidade. Existem prédios, construções que foram feitas, também fazem parte da nossa cultura. Existem coisas mais modernas que estão sendo implantadas na cidade, construções mais modernas, também são parte da cultura. Tudo isso tem o seu local na cultura. Quando a gente fala de preservar a diversidade cultural, significa que a gente vai dar espaço para todas as culturas se manifestarem e para todas as pessoas conseguirem se manifestar dentro da cidade. Claro que a gente pretende que respeitando um ao outro, não é verdade? Então, por favor, quando a gente fala de diversidade, não associe isso tecnicamente à questão LGBT, que nem sempre está associada, apesar de também fazer parte do conceito. E quando a gente trabalha com diversidade cultural,
Lembre-se, cultura não é sempre aquilo que você gosta, que temos que respeitar a cultura de uma forma geral, e quando nós falamos de cultura, não significa algo elitista, mas às vezes algo extremamente popular também faz parte da nossa cultura. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado aí algumas pessoas que têm dúvida com o tema, e até a próxima. Beijão!